presença do Senhor. Que bom é poder adorar ao nosso Deus e engrandecer o nome daquele que vive, daquele que reina para sempre e sempre. Quero convidar você aí na sua casa a estar conosco, adorando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Faça isso com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Entre na presença do Rei Jesus e seja renovado. Que as tuas forças hoje sejam renovadas. Que a tua vida seja restaurada, a tua fé fortalecida em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Comece a adorar e engrandecer o nosso Deus com as tuas palavras. Diga o quanto o Senhor é precioso, o quanto Ele é maravilhoso na tua vida. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas e porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem colocado, Senhor, cada um de nós, ó Pai, de pé todas as manhãs. Obrigada, Senhor, pelas misericórdias que se renovam dia a dia sobre nós. Pai, te engrandecemos. Senhor, enche, Pai, este lugar. Enche, Senhor, a nossa casa, a nossa vida com a Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vemos tantas situações dizendo não. Aí, tantas notícias e tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que a voz do Senhor te encoraja a seguir em frente. A seguir olhando para o Deus do impossível. O Deus que pode todas as coisas. Ele te toma pela tua mão nesta noite e diz: eu te ajudo. Por isso, olhe para Ele. Mesmo que as vozes ao teu redor digam que não, mas a voz do Deus Altíssimo diz: eu estou com você. Eu estou com você. Ela te encoraja. Ela te fortalece nesta noite. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não és tão só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e Ele cuida de você. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que
se abrir. Você não está sozinho. Sei que não és o só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele está aqui. Ele está com você. Ele é o Deus impossível, aquele que tudo pode. Oh, creia nisso. Que Ele te toma pela tua mão e diz: estou com você e te fortaleço em qualquer situação. Aleluia. Deus do impossível. Este é o nosso Deus. O Deus impossível, que nos escuta, que está conosco, mesmo quando passamos pelo fogo ou pelas ondas. Ele te escuta. O mais profundo do teu clamor, o clamor que está lá dentro do teu coração, aquele que ninguém conhece, Ele conhece e escuta e te socorre. Ele é a nossa cura, o nosso renovo, o nosso Deus. Louve conosco. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor aí na tua casa e exalte o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória, domínio, poder para sempre. Tem sido o nosso Senhor, será sempre o nosso Senhor. Será sempre o nosso socorro. Será sempre o nosso apoio, o nosso refrigério, a nossa esperança, razão do nosso viver. Que Deus possa estar consolando, confortando, derramando graça sobre a sua vida, não somente nesta noite, mas em todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Eu quero, neste momento, antes de trazer uma palavra de fé, esse nosso culto é despertar da fé. É tempo que precisamos viver pela fé. Se não tivermos fé nesse tempo, nós seremos consumidos pelo medo, pelo terror, pelo desespero. Mas aqueles que têm fé, aqueles que se alicerçam na fé, no Senhor Jesus, têm uma esperança, têm uma razão para continuar lutando, para continuar vivendo, para não desistir, para não se entregar. E eu quero, neste momento, amados irmãos, eu quero trazer alguns avisos importantes, não somente à nossa igreja, mas a todos aqueles que querem participar de algo diferente, de algo novo. No próximo domingo nós teremos, por tradição, a celebração da Santa Ceia. Esse mês que passou, está passando, nós não tivemos a celebração da Santa Ceia. Isso tem nos trazido saudades. Saudade da igreja, saudade dos nossos irmãos, saudade em compartilhar o pão. E no próximo domingo, no início do mês de maio, primeiro domingo de maio, não é que seria a celebração da Santa Ceia, será a celebração da Santa Ceia. Vamos estar celebrando, chamo sua atenção agora, a igreja, todos que nos ouvem, que vão nos ouvir. Vamos estar celebrando a Santa Ceia no próximo domingo de uma maneira, de uma forma diferente, que você nunca experimentou, algo novo. Será uma experiência para nós, para a igreja, e para todos aqueles que têm Jesus. Você não precisa ser batista, não precisa ser membro da igreja batista. Você que é batizado nas águas, você que tem Jesus no teu coração, não importa a igreja que você frequenta, com certeza, não sei se está vendo culto na sua igreja nesse horário, com certeza não. Então eu quero fazer um convite especial a você. No próximo domingo, nós vamos estar realizando a ceia livre ao ar livre. Que coisa maravilhosa. Vamos estar nos reunindo num lugar onde não tem teto, onde não tem telhado, onde não tem banco, onde não tem ar-condicionado, onde não tem bebedouro para beber água, mas um lugar onde nós vamos, creio eu, que Deus vai ser bondoso para conosco. Não vai chover. Nós vamos poder estar contemplando o céu, poder imaginar, olhando, ceando, bebendo e comendo o pão, olhando para o ar, como se Jesus estivesse voltando às nuvens e nos chamando para cearmos com Ele lá no céu. Então, a primeira vez, primeira oportunidade, não quero perder essa oportunidade. Eu quero que você também não perca esta oportunidade. Então, no próximo domingo, vamos estar celebrando a nossa Santa Ceia. Para todos, todos estão convidados. Mas há uma condição.
Você não pode ir a pé. Como dizem os modernos, né? Será um culto drive-thru, é isso? Acertei, irmãos? Então, nós vamos estar nos reunindo ali perto da Feira das Nações, no terreno onde será construído o futuro templo da Igreja Batista, no nosso terreno, uma quadra ali abaixo da Feira das Nações, onde sempre nós fazemos estacionamento. Nas feiras, nós vamos estar montando, a nossa igreja estará se reunindo ali. A igreja do Senhor estará se reunindo ali ao ar livre. Então eu quero convidar você, faça uma lotação no seu carro, enche o seu carro, não é? Dentro da lei. Convide alguém, não vá sozinho, enche o teu carro e vamos lá, ao ar livre, estar ceando, uma coisa diferente. Carrega a bateria do teu carro para você acender as luzes, leva o teu farolete, viu, Luquinha? Leva o faroletinho lá, o celular para acender, ficar um lugar bonito lá, como antigamente. Como era antigamente? A igreja do João Batista era no deserto, eram os vagalumes que iluminavam, né? Eram as estrelas que iluminavam a igreja do João Batista. Então nós vamos como João Batista, estar ao ar livre dentro dos nossos carros. Nós temos um amplo lugar ali, nós já colocamos ali mais de 100 veículos naquele lugar, fora a rua, dá para colocarmos também em volta. Então nós esperamos ali um grande número de carros, mas o pastor não gosta de perder oportunidades. Esse culto vai ser memorável, um culto histórico para nós, maravilhoso. E eu quero desafiar você, a igreja que abençoa. Nós vamos estar, você que for lá, não é obrigado, mas eu creio na bondade do teu coração. Você vai estar levando ali o seu alimento para nós alimentarmos as pessoas que estão passando necessidade, que estão passando por fome ou vão passar fome. E eu quero desafiar você, não leve apenas 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, leva um pacote de arroz, leva um pacote de açúcar, leva uma caixa de óleo, uma caixa de leite. Vamos ser a igreja solidária, vamos ser a igreja que ama, a igreja que se compadece da necessidade dos irmãos. Você vai com o seu carro mesmo, então vamos fazer ali uma grande arrecadação de alimento naquele lugar, para alimentarmos muitas outras pessoas. Então, veja bem que culto especial, a Santa Ceia, onde teremos a comunhão. Eu esperei esse dia porque não é que eu sou contra. Para mim, Santa Ceia é comunhão. A gente quer partir, você podia na tua casa pegar um pão, pegar um cálice e fazer a ceia na tua casa, mas ceia para mim é compartilhar, é repartir o mesmo pão, é repartir o mesmo cálice, não é? Então nós vamos lá partilhar do mesmo pão. Eu quero ver você, eu quero sentir você, eu quero, dentro das medidas possíveis, eu quero tocar na sua mão, eu quero abençoar a tua mão. Esse abraço, né, para o Facebook, esse abraço online, para mim não tem valor. Eu quero sentir o calor, eu quero sentir seu coração bater, seu pulso bater. Tá? Então eu convido você, no nome de Jesus Cristo, vamos compartilhar do pão lá, vamos levar pão para aquele que tem fome. E mais uma coisa vai acontecer, como a nossa igreja em assembleia já foi aprovado, a construção do novo templo naquele lugar, nós vamos aproveitar a oportunidade e fazer o culto do lançamento da pedra fundamental do novo templo, algo maravilhoso. Vamos estar lançando a pedra fundamental da construção do novo templo, que será naquele lugar. Olha, irmãos, isso é muita fé. Em tempo de crise, nós sonhamos. Aqueles que têm fé, no tempo de crise, ele sonha, ele acredita no reverter da situação, na mudança. Então eu convido você,
Convido você, batista ou não batista, vamos estar conosco lá. Uma grande festa, muitos louvores, algo realmente inesquecível, algo histórico para a nossa igreja e para a cidade de Pederneiras. Contamos com você. Vamos matar a saudade dos nossos irmãos lá. Vai com a tua máscara, leva o teu álcool gel, não saia do teu carro. Temos essas condições. Somos obedientes às leis dos homens. Somos cumpridores das leis. Não estamos aqui para banalizar lei. Nós somos cumpridores da lei. Então leva a tua máscara, leva o seu álcool gel. Não fique se tocando em coisas, não é? Somente no pão sagrado e no vinho sagrado que você vai estar se alimentando a tua fé espiritual. Amém, irmãos? Contamos com vocês que estão na tua casa, divulgue isso, fale para o seu irmão, liga para ele, talvez ele não está ouvindo esse culto nesta noite, mas que ele tome conhecimento. Domingo tem culto ao ar livre, no terreno da igreja, próximo à Feira das Nações. Estaremos divulgando daqui a pouco melhor tudo isso. Mas nosso culto despertar da fé, eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e eu quero falar para você nesta noite que tem jeito para todas as coisas, até para a morte tem jeito, para tudo tem jeito. Para Deus não há nada impossível. Há algo impossível para Deus? Não. Não existe nada impossível para Deus. Com Ele tudo é possível. Eu quero convidar você, uma meditação rápida nesta noite, que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5 e no verso de número 3. Eu gosto desse texto da pesca maravilhosa, muito embora o Senhor, a cada mensagem, Ele nos renova, Ele traz novos ensinamentos, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela se renova todos os dias da nossa vida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, verso de número 3, diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus em um dos barcos, e era o barco de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava de dentro do barco as multidões. Sabe, amados, quando olhamos essa passagem, e é a passagem em que Pedro e seus companheiros de pesca, Pedro e seus companheiros pescadores, eles tiveram uma noite frustrante, uma noite frustrada de pescaria. Eles não pegaram nada, não conseguiram resultado no seu trabalho, nenhum peixinho, como diz a palavra de Deus, nenhum peixinho, não pegaram nada, nenhum peixinho. Então, o que restava para aqueles homens, para Pedro, só restava atracar o barco e limpar as redes e preparar as redes para um novo dia, para uma nova oportunidade, para uma nova pescaria. E quando nós olhando para o contexto que estamos vivendo hoje, esse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos imaginar, eu posso sentir, porque também faço parte desse grupo de pessoas, um vendedor, um comerciante, um lojista, que depende da venda do dia a dia, que depende das pessoas entrarem no seu estabelecimento comercial, mas nesse tempo o seu estabelecimento comercial está fechado, ele não pode abrir por causa do coronavírus, por causa da contaminação. Eu fico imaginando este comerciante, me sinto como eles, e nós então associamos
a imagem que estamos vivendo hoje, a imagem de Pedro e dos seus amigos. Nós estamos vendo aí comerciantes, pessoas desesperadas, o senhorzinho do espetinho, do cachorro quente. Eu imagino como que ele está fazendo. Se ele vive daquilo, se ele depende de vender o seu espetinho, vender o seu cachorro quente, o seu hot dog, mas ele não pode fazer isso. Assim estava Pedro, assim estava Tiago, João naquele dia. Seria para eles um dia difícil. Iriam chegar na casa deles e não ter ali o sustento. O peixe significava o dinheiro, o sustento para eles. Eles viviam do peixe, da pesca, e não tinha peixe. Talvez eles precisassem vender alguns peixes para comprar ali o trigo, para comprar o pão, para comerem, para almoçarem, para jantarem, mas não tinha nada, não tinha peixe para vender, não tinha peixe nem para comer. Eu imagino quantas pessoas estão vivendo assim hoje, meus irmãos. Nós olhamos as filas aí nos bancos, essa ajuda que o governo está dando, o desespero para essas pessoas buscarem ali o seu dinheirinho. E quantos não conseguem pegar esse dinheirinho? Meus irmãos, nós precisamos nos comover, nós precisamos nos associar a essas pessoas. É muito fácil alguém que tenha a bonança, que está com o seu armário cheio, que está com a sua prateleira cheia, é muito fácil. Mas e quem não tem nada, quem depende da pesca do dia a dia, do comércio do dia a dia, o desespero. Mas nessa história, meus amados, nesse texto, nós vamos ver que Jesus passava por ali com uma multidão de pessoas. Jesus estava passando por aquela praia, naquele lugar, estava passando por aqueles homens decepcionados, frustrados, desesperados talvez, e Jesus viu a frustração de Pedro, Jesus viu a situação de João, de Tiago, e Jesus aproveitou a oportunidade. Irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja, eu falo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, é hora de nós aproveitarmos as oportunidades. É hora da igreja aproveitar o desespero das pessoas, nesse período de crise, nesse período de fome, de desespero. Jesus não perdeu a oportunidade. Como igreja, como homens de Deus, nós precisamos aproveitar a oportunidade, nós como igreja precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos falar com essas pessoas. Jesus vendo aqueles homens, ele parou para falar com aqueles homens. Eu imagino Pedro com aquele jeito dele todo. Pedro não era convertido, Pedro seria chamado. Eu imagino Pedro talvez gesticulando, como vemos alguns irmãos, né? Que qualquer coisa gesticulam, e pulam, e brigam, e falam, e gesticulam. Eu imagino Pedro erguendo os braços, e falando alto, gritando talvez. André, não dá. Ei João, não dá. Não dá para ser pescador mais, está vendo? Não pegamos nada hoje. Eu posso imaginar a situação desse Pedro. Não dá mais para viver de pesca. Vamos arrumar outra profissão. Vamos fazer outra coisa. Se fosse nós aqui no interior de São Paulo, vamos cortar cana, né? Vamos apanhar café. Ah, meu irmão, quantos comerciantes aqui na cidade, se tivesse cana ainda para cortar, largariam os seus comércios e iriam cortar cana, ou apanhar café.
ou trabalhar de servente de pedreiro não é desmérito para ninguém. Eu falo isso porque eu fiz tudo isso, cortei cana, apanhei café, fui servente de pedreiro, mas a situação daqueles homens, Pedro, Tiago, André, não dá mais para viver de pesca. Precisamos fazer outra coisa, meu amado. O que vamos comer hoje? O que vamos comer hoje? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Quantos pais de famílias, irmãos, estão aí preocupados? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou pagar a farmácia? Como é que eu vou pagar a conta de água, a conta de força? Como é que eu vou fazer? O que fazer? Vivemos essa mesma condição, esse mesmo tempo. Parece que revivemos, irmãos. Eu me entro na história de Pedro, Tiago, João e André. Eu consigo me envolver com eles, irmã, e ver o sofrimento. Será que nós, como filhos de Deus, será que nós estamos vendo o sofrimento dessas pessoas? E é por isso que eu falei no começo desse culto, vamos levar o alimento domingo. Vamos levar a cesta básica, vamos levar não somente 1 quilo de arroz, ou 1 quilo de feijão, vamos levar um pacote, vamos nos compadecer, porque muitos estão na condição de Pedro, Tiago, André e João, sem o peixe, sem o dinheiro, sem o sustento para as suas famílias. Pedro, eu gosto do Pedro, porque ele é sincero. Pedro é real, Pedro não engana, Pedro não mente, Pedro é espontâneo, e eu vejo aqui um Pedro insatisfeito com a sua profissão, eu vejo um Pedro desesperado, aonde mudar de profissão era a saída. Ei, meu amado, quantas lojas estão fechando, que nós sabemos já. Quantos comerciantes já fecharam as suas lojas? Eu tenho notícias, porque eu ando pela cidade. Lojas famosas que já fecharam, entregaram os seus pontos. Entregaram os seus locais de trabalho, venderam. Já foram pessoas que já foram embora, que já desistiram. E apenas um mês de crise. Dá uma volta na rua 9 de julho. Dá uma volta na rua Tiradentes, na Avenida Tiradentes, para você ver, meus irmãos, a situação de certas pessoas. Quantos estão insatisfeitos, descontentes com o seu trabalho, e até mesmo com a igreja, descontente com o pastor, descontente com o presidente, descontente com o governador, descontente com o prefeito. Não é ser mal educado, irmão, mas o que eu posso fazer? Às vezes eu não tenho nem para mim. Às vezes, o que eu tenho é como aquela viúva, um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, dá para mim. Ei, meu irmão, é hora de vivermos por fé. É hora de despertarmos a nossa fé. E saber que com um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, nós podemos nos alimentar, pagar a nossa dívida e ainda ajudar muitas pessoas a não morrer de fome. Será que eu posso ouvir um amém de você que está na tua casa? Ei, amado, Deus fala com você. Mas naquele momento de frustração, de desespero, naquele momento passava por ali Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus passava por aquele lugar. Eu quero dizer para você, meu amado, que está em casa, Jesus, Ele sempre passa nas horas difíceis da nossa vida. Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado. Mas Jesus, Ele chega sempre nas horas difíceis da nossa vida.
Certa vez ele chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, irmã. Estava acamada com febre. Ele chegou lá e curou a sogra de Pedro. Não sei se eu curaria a minha, mas ele curou a sogra de Pedro. Oh, Jesus. Vocês me entendem, né? Jesus chega na hora certa. Jesus chegou na hora que aqueles homens estavam desesperados. Nós muitas vezes não percebemos Jesus chegar. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão envolvidos no nosso dia a dia, que nós não percebemos Jesus passar. Nós não vemos Ele passar. Nós não notamos a presença dEle. E não notamos a presença dEle principalmente quando tudo vai bem na nossa casa. Quando não temos falta de nada. Aí que nós não vamos notar a presença de Jesus. Ou não vamos fazer questão da presença de Jesus. E também muitas vezes no nosso desespero, nós não vemos Jesus. Como Pedro, certa vez, em alto mar, numa tempestade, Pedro, ele não viu Jesus. Pedro achou que era um fantasma. Jesus caminhando por cima das águas, e Pedro achou que era um fantasma, irmão. Quantas vezes no nosso desespero, nós achamos que Jesus é um fantasma. Não, é Jesus de Nazaré. Ele vem na hora do desespero. Ele vem na hora da tempestade. Eu vejo Deus agindo nessa crise. Eu vejo Jesus agindo nesse momento. Eu vejo o agir de Deus nesse tempo, irmão. Eu tenho visto como Ele tem agido, como Ele tem feito. A resposta das nossas orações. Quantos perguntaram, pastor, valeu alguma coisa dia 5, orar e jejuar a nação toda? Adiantou, pastor, orarmos? Olha o que aconteceu. Você viu o que aconteceu, irmão? Você viu o que aconteceu? Você percebeu o que aconteceu com o ministro da Justiça? Deus traz à tona, Deus revela aquilo que está encoberto. Deus abre nossos olhos. Meu irmão, não desista de acreditar nele. Ele passa, Ele vem. Jesus vem. Ainda que parece que está Marta e Maria. Ah, mas já faz 4 dias que Lázaro morreu. Jesus não gostava de Lázaro. Jesus esqueceu de nós. Irmã, ainda que demore 4 dias, Ele vem. E vem para fazer um milagre maior. Ele vem não apenas para curar o Lázaro. Ele vem para ressuscitar o Lázaro. Ele vem para fazer maravilhas. Ele vem para fazer um grande milagre. Ei, querido, Ele vem. Ainda que pareça que Ele está demorando, Ele vem. Ele vai chegar na tua vida. Não se desespere, não faça besteira, não faça loucura. Jesus chegou lá na praia. E Jesus se aproxima do barco de Pedro. Do barco de Pedro. E pergunta: ei, Pedro, você me empresta seu barco, Pedro? Pedro, posso entrar no seu barco? Irmãos, Pedro não conhecia Jesus direito ainda. Pedro não conhecia Jesus direito. Posso entrar no seu barco, irmão? Há quantas pessoas que Jesus tem perguntado: ei Lázaro, ei Antônio, ei João, posso entrar no teu barco? Quantas pessoas têm falado não para ele, irmão?
Quantas pessoas não têm permitido Jesus entrar no barco? Quantas pessoas ignoram a pergunta de Jesus e não aceitam Jesus entrar no seu barco? Posso usar seu barco, Pedro? Você me empresta o seu barco, Pedro? Oh, meu Deus. Jesus pediu para Pedro o barco emprestado. E aí ele disse para Pedro: Pedro, assentando-se, ensinava a multidão. Sabe qual era o propósito de Jesus? Era fazer do barco de Pedro o púlpito. A primeira opção de Jesus era a palavra. Irmãos, em primeiro lugar é a palavra. Jesus primeiro ele quis pregar. Jesus primeiro ele quis ensinar a multidão. E eu não sei o sermão que ele pregou ali, mas o sermão que Jesus pregou no púlpito que Pedro emprestou, no barco de Pedro, tocou Pedro. Pedro foi tocado pela palavra. Irmãos, hein, você é tocado pela palavra. Nada vai acontecer na tua vida se você não for tocado pela palavra. O milagre aconteceu na vida de Pedro, depois que ele ouviu a palavra de Jesus, depois que ele ouviu a pregação de Jesus. Jesus com certeza pregou um sermão que mexeu com a fé de Pedro. O Senhor quer mexer com a tua fé nesta noite. O Senhor quer mexer com o teu coração nesta noite. A palavra de Deus é importante, a palavra de Jesus sempre é importante. Jesus ensinou a multidão. E observa no verso de número 4, diz assim: quando ele acabou de pregar, quando ele acabou de falar, quando ele terminou o seu sermão, ele disse a Pedro: faze-te ao largo, vai mais ao fundo, vai a alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Pedro então foi ao alto mar. Pedro então, eu creio que depois da mensagem de Jesus, porque ele não conhecia, porque até então ele era, você entenda, porque aqui ele era Simão, ainda era Simão, sabemos que é o Pedro, mas é Simão aqui. A mensagem de Jesus tocou o coração de Pedro, e quando Jesus falou, vai a alto mar, ele obedeceu, ele foi. Sabe, meu amado, não venda o teu barco. O Senhor está falando para você nesta noite: não abandone o teu barco. Talvez a ideia de Pedro, de Simão, fosse vender o barco, desistir da profissão, fazer outra coisa, mas a palavra de Deus para você é uma palavra profética. Eu sou profeta de Deus na tua vida nesta noite. Não venda o teu barco. Não desista da tua profissão. Esta crise, com esta crise que estamos passando, não é para você vender o teu barco. Não é para você abandonar o teu barco. Empresta ele para Jesus. Deixa Jesus entrar no teu barco. Convida Jesus. Jesus quer entrar no teu barco, deixa Jesus entrar. Jesus assentou-se, ensinou a multidão. E eu entendo que eu posso imaginar que a mensagem de Jesus, naquele dia, de dentro do barco, foi uma mensagem de perseverança. Foi uma mensagem: não desista diante das dificuldades. Persevere nas dificuldades.
Persevere nas tuas lutas. Persevere, lute contra a tempestade. Não desista. Eu entendo que esta foi a mensagem de Jesus, ao ponto de convencer Pedro a não desistir e a ir a alto mar. O Senhor está dizendo para você nesta noite: persevere, não desista. Não venda o teu barco. Não abandone a tua profissão. Não feche a tua empresa. Apenas empreste para Jesus. Não desista nesse tempo de crise, meu irmão. Minha irmã, a crise vai passar. Já houveram muitas crises nesse país. Houveram muitas crises no Brasil. No mundo todo, quantas crises já aconteceram. Desde o tempo de Israel haviam crises. Olhando os profetas, quantas vezes o povo chegava quase morrendo de fome. Mas como Abacuque, ele dizia: se a figueira não florescer, se a videira fruto não der, não desistirei, eu vou confiar, eu vou esperar no Senhor, nele confiarei, o Senhor vai se manifestar. Crise sempre existiu. Problemas sempre existiram, mas Jesus, ele traz uma lição para Pedro de perseverança, de luta, de persistência. Não venda o seu barco. Não desista. Creio que Jesus, usando aquela paisagem que é muito bonito ali, eu creio que Jesus, irmãos, olha, eu viajo com Jesus. Eu creio que Jesus ali, na praia, dentro do barco, ele olhava para aqueles montes de Jerusalém. Ele olhava para aquelas palmeiras de Jerusalém, para as figueiras. Ele olhava lá, irmãos, ele sabe o que ele dizia, minha irmã? Ó, revelação. Ele olhava lá e falava: Pedro, olha, você está vendo aquela figueira? Você está vendo, Pedro? Aquela videira, elas estão com os ramos secos agora. Está vendo aquela figueira? Ela está sem folha agora. Mas vai chegar a primavera. Ela vai florir. As folhas agora caíram, Pedro. Gente, a folha caiu. Mas vai vir a primavera. Vem o outono. Está vendo lá? Aquela figueira, aquela videira, ela vai ter nova folhagem. Aquela videira que parece que está morta, ela vai ressurgir, ela vai se tornar verdejante novamente. Está vendo as campinas? Vocês estão vendo as campinas, os montes? Tudo seco. Se riscar um fósforo, pega fogo, mas vai verdear tudo. As ovelhas vão voltar a pastar lá, Pedro. Aqueles montes vão ficar verdejantes novamente, Pedro. Querido, meu Deus. As folhas caíram. A árvore vai brotar. Terão novas folhas. A figueira vai florescer. A videira vai florescer. Novos cachos de uvas. O outono vai chegar, vai ter colheita. Pedro. Olha lá, Pedro. Está vendo, Pedro, aqueles montes? Está vendo? Eles não se abalam. Vem tempo, vem crise, mas eles estão lá. É igreja.
Nós somos como os montes de Sião. Nós não nos abalamos com crise. Não. A crise não pode abalar um homem de Deus. Somos como os montes de Sião à volta de Jerusalém. Jerusalém não tem terremoto capaz de abalar aqueles montes. Somos como os montes de Sião. As folhas vão brotar. Vai florescer, Pedro. Amado. Jesus falou sobre o poder de Deus, da restauração, da renovação. Jesus falou, Pedro, talvez aqui, os peixes foram dar uma volta, Pedro. Pedro, os peixes foram dar uma volta, eles não estão aqui hoje. Eles estão do outro lado. Vai lá, Pedro, porque é lá que estão os peixes. Vai a alto mar. Eles foram dar uma volta. Foram fazer um passeio. Não desista, Pedro. Mas para que eles pudessem ter o seu sustento, eles precisavam tirar os barcos da areia. Barco na areia não pega peixe. Pescador na areia não pesca, não tem peixe na areia. Tem que colocar o barco em alto mar. Tira o teu barco da areia. Vá a alto mar, meu irmão. Não fique aí desanimado. Não fique lastimando, não fique murmurando. Não fique reclamando, lavando as redes. Vá a alto mar. Pedro e seus companheiros, o André, Tiago e João, precisavam tirar o barco da areia. Você precisa recolocar o teu barco no mar. Tira ele da areia. Barcos vazios na areia representam fracasso, desilusão, desânimo, fim de vida. Barcos vazios na areia significa aposentadoria. Ei, não dependa da aposentadoria. Não fique esperando. Afaste o seu barco da areia. Jesus queria abençoar Pedro. Jesus queria fazer um milagre na vida de Pedro. Verso 4 e 5 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes novamente. Para Pedro apanhar os peixes, irmãos, ele precisava voltar ao mar. Na areia que ele não ia pegar nada mesmo. Volte ao mar. Vá ao mar. Sai da areia. Eu até acho que os nossos governantes deveriam fazer alguma coisa.
Porque verdadeiramente dentro de casa vamos todos morrer de fome. Não tem peixe. Tem que ter uma saída. Tem que ter uma estratégia, irmão. A ordem de Jesus, vá ao mar. Vá ao mar, não tem peixe. Nesta noite. Você que está me entendendo? O peixe Pedro animou Pedro. Reanimou Pedro. E Pedro, ele não ficou teimando. Ele não ficou se justificando, irmãos. Estamos cheios de teimosia. Estamos cheios de justificativas. Vamos parar de justificar, de ficar arrumando desculpas. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa esperança? E Pedro, porque obedeceu, porque Pedro se animou, se reanimou, ele viu um barco cheio de peixinhos. Não, irmãos, não é cheio de peixinhos, peixinhos que nada. Ele viu um barco cheio de grandes peixes, que estava quase afundando, aonde teve que chamar o outro barco, para ajudar na carga, porque os peixes eram tanto, que foram apanhados, que o barco de Pedro, não deu conta de carregar todos os peixes. Ei, menino, prenda isso, menino. O Senhor quer te abençoar tanto, meu irmão, que a bênção que Ele tem para a tua vida é para você distribuir para outras, é para você compartilhar com outras pessoas. Jesus quer abençoar tanto a tua vida, se você obedecer, se você tirar o teu barco da areia, se você for a alto mar, o Senhor quer abençoar tanto a tua vida, que você vai pegar tantos peixes, que vai ter que repartir com outros, porque são muitos peixes, para você. Então, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, estou no verso 7, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Os dois barcos transbordaram de peixe. Jesus não tem bênção só para você. Ele tem bênção para todos. Jesus tem para compartilhar. E eu imagino ali, eles chamando Pedro no barco. E agora, os gestos do apóstolo Pedro, os gestos de Simão, agora, é diferente. O grito agora é diferente. O grito agora é de um homem vitorioso, de um homem vencedor. Hey! Vem cá, vem para cá. Vem cá, olha aqui, o barco está afundando, vem para cá. A bênção é tamanha, vem para cá. Vem para cá, irmão. Ei, às vezes me pergunta, pastor, onde se arruma tanta fé? Não sei.
Não sei. Mas eu creio na bênção de Deus. O teu barco vai afundar de tanta bênção. É muita bênção que Deus tem reservado para a tua vida. Compra aquele caminhãozão lá, irmão. Toma posse. Deixa ele comprar, irmã. Porque Deus tem muita bênção para você. Receba nesta noite, querido. Deus está falando com você, receba. Ele tem visto o teu coração. Você vai prosperar nesse tempo de crise. É nesse tempo que você vai prosperar. Deus quer ver um gesto de vitorioso. Deus quer um grito de vitória estampado no teu rosto, na tua boca, um grito de vitória. Assim é a vida de um homem que verdadeiramente tem um encontro com Cristo. Assim é a vida de um homem que empresta o seu barco para Jesus. Assim é a vida de uma pessoa que deixa Jesus entrar no seu barco. Ei, meu irmão, ei, meu amigo que me ouve, deixa Jesus entrar no teu barco, empresta o teu barco para Jesus, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar se Jesus entrar no teu barco. Empresta para Ele. Maravilha. Ande nos caminhos, na palavra dEle. Sobre a tua palavra, disse Pedro, sobre a tua palavra eu vou e vou lançar a rede. Sabe, irmão, não adianta vir à igreja e não obedecer a palavra. Não adianta ser frequentador de igreja. Nós temos que ser cumpridores da palavra, obedientes à palavra de Jesus. Jesus mandou, está mandado. Ele sabe o que está falando. Custe o que custar, pode custar até a minha vida. Mas eu vou. Ainda que eu morra, se Ele mandar, eu vou. Porque quem manda sabe o que está falando. Quem manda sabe porque está mandando. A grande questão é nós questionarmos quem manda. Aprenda uma coisa, quem manda sabe porque manda. E é filhos que questionam o que o pai, a ordem do pai. É ovelhas que questionam a ordem do pastor, que questionam a ordem de Deus. Repito, quem manda sabe porque está mandando. Pedro obedeceu sobre a tua palavra. Eu vou ao alto mar e vou lançar a rede. O barco de Pedro é uma representação da nossa vida. O barco de Pedro representa a nossa vida. Muitas vezes cansada, desanimada, atribulada, infrutífera. As redes vazias de Pedro representam o nosso espírito, carente de Deus, não se importando com Deus, longe de Deus, espírito caído, carnal, só pensa nas coisas carnais, deixa de lado as coisas espirituais. Nossas redes precisam ser lançadas em alto mar, nas profundezas do oceano de Deus, nas profundezas do oceano do Espírito. Se queremos ser vitoriosos, precisamos ter relacionamento profundo com Ele. Precisamos nos envolver com Ele. Aí nossa vida vai prosperar. O nosso ministério vai prosperar. Nada vai tirar a nossa paz. Pode vir crise, pode vir tempestade, mas eu estou nele e Ele está em mim.
O homem que lança suas redes em alto mar, que tem um relacionamento profundo com Deus, sempre vai dizer: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A crise vai passar. Eu vou sobreviver. O homem que tem um relacionamento profundo com Deus não compra o seu caixão. Não se entrega. Ele não desiste. Talvez a minha fé, para aqueles que perguntam, dá um tom para mim aí, querido. Quando eu era criança ainda, 7 anos, eu cantava: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Você sabia esse corinho, Luquinhas? Pois é, professoras. Ei, professoras de escola bíblica, não ensinam mais as crianças. Eu aprendi quando era criança. Você aprendeu, Bia? A Bia não aprendeu. Você aprendeu, Gi? Ei, mãe. Você está vendo porque não tem fé hoje, irmãos? A minha vovó me ensinava, vovó Francisca, Ricardo. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, e passa o temporal. O temporal vai passar. A crise vai passar, Toninho. É por isso que a minha fé não é abalada, irmãos. Eu creio em Jesus. Tira o teu barco da areia. Lança o teu barco no alto mar. Os peixes estão lá no alto mar. Os peixes foram dar uma volta. Tem peixe. Tem peixe. Ei, é hora de você andar com o bolso cheio de peixe. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? É hora de andar com o bolso cheio de peixes. Não precisa onça, não. Não precisa onça. Não precisa aquele outro bicho, como é que chama aquele papagaio? Lázaro, mata o papagaio. É peixe. É peixe. O homem de Deus tem que ter peixe no bolso. Garopa? É garopa. Pegue uma garupa numa garupa. Você vai longe. Oh, meu irmão. O teu barco vai transbordar. O Senhor está dizendo isso para você nesta noite. Cuidado para o teu barco não afundar. Você crê nisso? O teu barco, cuidado para não afundar de tanta bênção que tem à vista para você. O temporal vai passar, a crise vai passar. E para encerrar, o verso 9. Pelo 8. Nunca se esqueça disso. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:
Senhor, sai de perto de mim que eu sou pecador. Maravilha. Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele adorou Jesus. Ele adorou o Senhor. É tempo da igreja adorar de tanta bênção que Ele tem para derramar. Adorar. Verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ficaram admirados. Tamanho milagre. Tamanha bênção daquela noite, daquele dia. Ficaram admirados. Ei, não tem hora. Essa pesca foi fora de hora. Eles pescavam à noite, era dia já. Não tem hora para a bênção. Ao meio-dia tem peixe chegando na rede. Ao sol quente tem peixe vindo para a tua rede. Acredita nisso, querido? Deus tem grande bênção para você nessa crise. Creia no poder de Deus. Mas empresta o teu barco para Jesus. Deixa Ele entrar no teu barco. Não haverá crise que resista à presença de Jesus dentro do teu barco. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus tenha misericórdia da tua incredulidade, da tua pouca fé. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Eu não sou um pastor materialista, não. Mas eu tomo posse da bênção, usufruo a bênção. Se eu fosse materialista, eu estaria mais bem arrumado. Roupinha de linho. Não faz diferença na minha vida. Mas eu tenho o que eu preciso. E o que eu quero, Deus me dá. Na hora que eu preciso. Até uma carona. Até ajuda. Deus me manda. Pela fé. Porque Jesus está sempre no meu barco. Empresta o teu barco para Jesus. Ele quer entrar no teu barco. Aí na tua casa, feche os seus olhos. Eu quero abençoar. Eu já profetizei sobre a tua vida. Se você pegou, sorte tua, ou bênção tua. Se você não pegou, meu irmão, o problema não é meu. Meu Deus e Pai, que esta mensagem nesta noite possa atingir vidas desesperadas. Vidas que abandonaram seus barcos na areia, na praia. Vidas que aposentaram seus barcos, que desistiram da profissão de pescador. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, reacenda esta fé, desperta, Pai, estas vidas que um dia creram no Senhor, mas que não perseveraram, que desistiram no meio da caminhada, que abandonaram seus barcos, que encostaram seus barcos, diante de tantos problemas, diante de tantas crises, que abandonaram os seus empregos, suas empresas, que fecharam a porta das suas empresas, que desistiram dos seus casamentos, que desistiram das suas famílias. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite, que recebam esta palavra profética, que voltem a alto mar, que recoloquem seus barcos em alto mar. Pai, em nome de Jesus, Pai, cumpra esta palavra a todos aqueles que acreditam nesta palavra, que ouvem esta palavra nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus e Pai, abençoa cada lar, aonde chegar esta palavra,
Ó Senhor, transforma estas vidas, glorifica o teu nome, e que estas vidas possam ficar admiradas, Pai, com o milagre, com a bênção, com a transformação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa a tua igreja, o teu povo, e todos aqueles que serão teu povo, abençoa, em nome do teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe você. Tira o teu barco da areia, vá a alto mar, tem peixe grande para você lá.